Salve galera, mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo, absolutamente tudo sobre o Botafogo, gravando aqui por volta das 3h30 da manhã, nessa madruga, que é o primeiro vídeo aqui desse domingo, logo depois dessa madrugada aí complicada aí pra gente que quis, né, assistir aí os Jogos Olímpicos, né, derrota no vôlei feminino aí pros Estados Unidos, derrota também da Beatriz Ferreira no boxe, mas, enfim... importante, são duas pratas aí pra gente. Eu gosto muito de Olimpíada, né, rapaziada? E aí a gente começa a falar um pouquinho também sobre esse jogo do Botafogo, tá? E o cronograma é o seguinte, né? A gente vai ter aí agora, falando um pouquinho sobre o jogo, a provável escalação do Botafogo, possível escalação do Botafogo, melhor dizendo, a provável escalação da Ponte Preta, que já tem ali um esboço, a arbitragem, né? Enfim, tudo sobre o jogo, relacionados. A gente tem duas novidades na relação do Botafogo, né? Um jogador que era esperado na relação, mas não foi relacionado. A gente tem muita coisa para falar aqui. E aí, a gente vai gravar esse vídeo aqui para eu já ficar livre, né? Já tô sem sono, já gravar. Além disso, se surgir algum assunto, surgiu alguma coisa, uma notícia importante, a gente volta aqui ao longo da tarde. Se não, live pré-jogo. Né? A gente faz a live pré-jogo ali, não sei, 6, 5 da tarde, a gente dá um jeito aí de fazer a live pré-jogo e após a partida algum conteúdo, ou vídeo ou live. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade e a gente parte aqui para começar a falar desse confronto, né? E vamos pensar positivo, né, rapaziada? Vamos emplacar aí a quarta vitória? Vamos emplacar o 12º ponto seguido em 4 partidas, vamos para cima, né? Mas não vai ser jogo fácil não, cara. A Ponte Preta não é cachorro morto não, e eu diria que vai ser um jogo até mais difícil do que o jogo contra o Vasco e o jogo contra o CSA também. Eu acho que vai ser difícil justamente pelas características desse time da Ponte Preta e como ela vem jogando contra times que precisam do resultado e precisam sair pro ataque, tá legal? Bom, começo com... E detalhe, eu vou saber a arbitragem aqui com vocês. Tá? Então a gente vai ter uma reação talvez não muito agradável, né? Mas isso a gente deixa para o fim, a arbitragem a gente deixa para o fim. Repetindo a escalação da equipe da Ponte Preta, rapaziada. A Ponte Preta vai a campo com Ivan, Kevin, aquele Kevin, lateral direito, que jogou no Botafogo, um dos piores jogadores da história do Botafogo. O doce é ali, né? E é ali que o Botafogo tem que atacar. As duas laterais, na verdade, são muito ruins, né, da Ponte Preta, de acordo com os torcedores. O Felipe Albuquerque, o lateral esquerdo, e a zaga o Fábio Sanches e o Ryan, né, que substitui aí na zaga. André Luiz, Locatelli, Camilo, Richard, Moisés, que é o artilheiro da Ponte Preta no campeonato, e na frente, ou Josiel, ou Veras, ou Niltinho, aí na camisa 9 ele tá um negócio mais confuso. Lembrando que o Cleiton não joga na zaga e o Rodrigão, né, também não enfrenta a equipe do Botafogo a princípio por conta de uma contusão na coxa, beleza? A Ponte Preta, ela não tem um ataque muito potente, né? Aliás, ela não tem uma defesa muito vazada, melhor dizendo. A defesa não é o principal problema da Ponte Preta. A Ponte Preta é uma equipe que, para quem está em 18º por enquanto, entre 16º e 18º, né, porque o Cruzeiro ganhou, a Ponte voltou para a zona. A Ponte, ela não tem uma defesa muito vazada em comparação com outros times que têm 20 gols sofridos, 15. A Ponte tem 10 gols sofridos, né? Perdão, 14. São 14 gols sofridos e não tem, eu acho que é só a 12ª em termos de defesa, de número de gols sofridos, entre 20 no campeonato. O problema é o ataque, né? A Ponte Preta, de fato, tem um dos piores ataques da competição em 14 jogos, né, cara? Acho que são 14. Deixa eu conferir aqui se são 14. Ou são 15? Não, são 15 jogos, perdão. São apenas 10 gols marcados pelo ataque da Ponte Preta, isso é muito pouco, né? Por exemplo, o Botafogo tem 21 gols, são 11 gols a mais do que a Ponte Preta no mesmo número de partidas, certo? E a Ponte Preta, ela costuma ser mais incisiva, ser mais produtiva e pontuar mais quando tem menos a posse e contra times da parte de cima da tabela. Eu repito aqui, dos 13 pontos conquistados pela Ponte Preta até aqui no Campeonato Brasileiro Série B, 11 foram contra times que estão na parte de cima da tabela, né? Entre o 1º lugar e o 9º lugar, beleza? Ou que pelo menos estavam quando a Ponte Preta jogou, fechou? Então vamos ficar atento, né? Porque esse time da Ponte Preta realmente pode dar trabalho.
E vai ser um desafio, né, para o Botafogo. Principalmente que o Botafogo, eu diria que é difícil. Claro que pode acontecer, mas é difícil o Botafogo fazer um gol logo de cara, do jeito que foi contra o Vasco. É difícil o Botafogo, vamos dizer, fazer um gol... Assim, eu diria que é até difícil o Botafogo sair em vantagem do primeiro tempo, né, pela contenção que vai ter na defesa da Ponte Preta. Então, sinceramente, eu coloco o Botafogo tendo que se superar. Né? Vai ter que ir além do contexto das últimas partidas, em que o Botafogo fez o primeiro gol no primeiro tempo e no segundo tempo ou administrou ou ampliou a vantagem. Beleza? Então, o Botafogo ele vai ter que produzir, vai ter que martelar. E aí a gente olha a escalação do Botafogo, né, e a gente vê que algumas mudanças elas podem ter esse sentido, tá? No gol, Diego Loureiro, né, e tá muito bem. Daniel Borges, nos últimos 2 jogos foi bem. Na zaga, Canu e Gilvan, vamos dar o voto de confiança que eles foram muito bem no jogo contra o Vasco. E na lateral esquerda também vamos dar o voto de confiança pro Guilherme Santos. Gosto? Não. Acho nocivo? Muito. Mas ofensivamente no último jogo ele foi bem. Defensivamente foi péssimo, mas no ataque o cara contribuiu, ele puxou contra-ataque, ele participou de jogadas boas, ele participou da jogada do gol. Então, vamos dar esse voto de confiança pro cara, porque é quem tem para jogar essa partida. Já falo da lateral esquerda em questão. E aí, no meio-campo, existe a dúvida, né? A princípio, né, o time que tá ganhando não se mexe, eu também não vou ficar contestando o meio-campo titular nessas partidas, né, em que o Botafogo foi vitorioso. Barreto e Pedro Castro, ou Oyama e Pedro Castro, certo? Muita gente está falando, eu até no começo falei que seria até melhor Barreto e Oyama, mas a questão primeira é a seguinte, o Oyama, eu não sei se ele está ainda na sua plenitude, já na sua plenitude física, por conta do pubis, tá? Eu acho que isso tem segurado um pouco o Oyama. Segundo, eu acho que o Barreto, né, a questão do Barreto é a seguinte, ele é um cara que ele faz a contenção, ele faz o trabalho sujo para liberar o Pedro, certo? Porém, contra a Ponte Preta, a gente não vai ter a marcação alta, eu acho que não, né? Me surpreenderia. Contra a Ponte Preta, a gente não vai ter um time martelando o Botafogo e o Barreto, enfim, né? Contra a Ponte Preta, a gente vai ter que ter mais criatividade, rodagem de bola, jogadores para participar do ataque, jogador para participar ali do bloco, para fazer jogadinhas ali de triangulação pela ponta, pelo meio. E o Barreto é -1 nesse sentido. Ele é mais um marcando, concordo, ele marca muito, mas ele é -1 na construção. E o Botafogo vai precisar ser muito incisivo na construção. Então, na minha visão, no meu entendimento, eu não seria contra o Barreto ficar no banco nesse confronto, mas se tu for parar para pensar no jogo contra a Confiança, o Botafogo também enfrentou um time fechado e o Barreto começou jogando. Enfim, vou deixar na mão do Anderson que o cara tá bem. Eu não sei, eu quero saber como você montaria esse meio campo do Botafogo e por quê. Se você escalaria Pedro e Oyama, Oyama e Barreto, Barreto e Pedro mesmo. Isso que eu quero saber, beleza? E lembrando que o Oyama é ex-jogador da Ponte Preta, né? Lei do ex, tomara que aconteça. Muito menos que Kevin e Camilo marcando gols contra o Botafogo, né? Chay no meio-campo, não tenho nem o que falar. Diego Gonçalves, muito bem nos últimos... Um jogo e meio, vamos colocar assim, né? Porque no primeiro tempo contra o CSA eu não gostei. Na outra ponta, o Marco Antônio ou o Varley. Essa pra mim não faz sentido, a não ser que tenha alguma situação física com o Marco Antônio. Mas assim, eu acho que o Varley... Eu não gostaria de ver o Varley em campo, tá? Minha opinião. E na frente o Navarro, que tem que voltar a fazer gol, apesar de estar jogando bem, tem que voltar a fazer gol, tá? Enfim, né, essa é a escalação da equipe do Botafogo e as novidades são as seguintes na relação. Joel Carli, recuperado de lesão, volta ao banco, volta à relação, estará no banco de reservas. E o Hugo, recuperado da Covid-19, já testou negativo, teve sintomas, por isso que ele não pôde jogar no último confronto contra o Vasco, porque ele teve sintomas e aí, né, não estava na sua plenitude física, fica no banco para esse jogo aí e para depois enfrentar, para quem sabe, né, brigar até a posição, né, ou tentar revezar ali com o Guilherme Santos, beleza? Então o Hugo relacionado. O Jonathan, que muita gente pergunta, cadê o Jonathan? O Jonathan não está relacionado.
porque estava de férias, naturalmente, né, não estava treinando, e aí vai se readaptar fisicamente, né, ao longo das próximas semanas até reestrear. Isso é muito importante, né, para que o cara não tenha uma contratura, não tenha um problema muscular e também não comece, né, jogando num rendimento abaixo, beleza? É o que eu penso. Espero que o Jonathan volte e contribua, porque eu acho que ele vai abocanhar essa vaga de titular, beleza? E agora a gente vai para a arbitragem, tá? Vamos descobrir aí qual é a escala. Escala, arbitragem, CBF. Lembrando da carreata, hein, rapaziada? A carreata começando lá no hotel da Barra da Tijuca. Vou até pegar a imagem aqui, né, cara, para não ter errada, né? Vou até pegar a imagem aqui para não ter errada, para mostrar aqui para vocês, para mandar para vocês a carreata do Botafogo, né? Carreata do Botafogo começando às 5 da tarde no Hilton da Barra, na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, número 1430. Vá de carro ou moto, não promova aglomerações. E aí, de lá da Barra até o estádio Newton Santos, vai ser feita essa carreata seguindo o ônibus do Botafogo, que estará concentrado nesse hotel. E agora a gente vai para a escala da arbitragem. Ó, tô clicando aqui. Série B. Série B. Ó, já temos aqui os jogos. CSA, Vasco. Rodrigo Batista Raposo. Esse nome não me é estranho. Esse nome fede a problema, tá? Fede a problema. Deixa eu ver aqui. Rodrigo Batista D'Alonso. É aqui que a gente vai fazer em loco o dossiê deste sujeito. Ele tem uma carinha que vou te falar um negócio. Ele parece que ele gosta de aprontar esse sujeito, tá? Ele gosta de aprontar esse sujeito aqui. Pera aí, deixa eu ver. Botafogo. Vamos ver se ele já fez alguma coisa. Não, nunca tem nenhum histórico dele apitando jogos do Botafogo, não. Rodrigo Batista Raposo é o árbitro que vai apitar o jogo entre Botafogo e Ponte Preta. Ele é do Distrito Federal, beleza? Os auxiliares: Lerry Souza Silva, também do Distrito Federal, Lucas Costa Modesto, o trio é do DF. O quarto árbitro, né? O cara que com certeza não vai ficar ali um pouco amedrontado com a presença do doutor Anderson Moreira, Felipe da Silva Gonçalves Paludo, né? Felipe da Silva Gonçalves Paludo, e o analista de campo é o Sérgio de Oliveira Santos. É isso, gente. Vamos ficando por aqui. Qualquer coisa eu volto. Se não, live ali. Fica atento aqui no YouTube às 5 da tarde, por aí, pra gente falar um pouquinho sobre esse jogo numa live. Valeu? Fui!